Oi, sou o professor Batata, sou professor de Química. Hoje eu vou falar de um dos assuntos dentro do equilíbrio químico que é muito cobrado em provas, que é o conceito de pH e pOH. O pH e o pOH servem para medir se um meio é ácido ou é básico. Quando a concentração de H+ e OH- for igual a 10 a menos 7, nós temos um meio chamado neutro. Quando a concentração de H+ for maior que de OH-, o meio é ácido. E quando a concentração de OH- for maior que de H+, o meio é básico. Eu fiz aqui um gráfico onde eu coloquei na parte superior as concentrações de H+ e na parte inferior as concentrações de OH-. Notem que exatamente no meio eu tenho que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então aqui para nós seria um meio neutro, onde a concentração de H+ e OH- vale 10 a menos 7. À medida que eu vou descendo ou vindo para a esquerda nesse gráfico, eu tenho que as concentrações de H+ estão aumentando. Como o produto da concentração de H+ e OH- sempre constante 10 a menos 14, eu tenho que as concentrações de OH- estão diminuindo. De tal forma que, nesse ponto que eu marquei nessa cor, a concentração de H+ é 10 a menos 4 e a de OH- 10 a menos 10. O produto das concentrações, 10 a menos 14. Do lado esquerdo, então, desse gráfico, eu tenho que as concentrações de H+ são sempre maiores que de OH-. Do lado esquerdo, o meio é ácido. E à medida que eu caminho para a esquerda, a acidez aumenta. A acidez aumenta. Do lado direito desse gráfico, eu tenho o contrário. Eu tenho que as concentrações de OH- são maiores. Então, desse lado, eu tenho meio básico. E eu tenho que, nesse sentido, a basicidez ou a alcalinidade aumenta. Vejam, um cientista chamado Sørensen, ele resolveu construir uma escala para medir acidez e basicidade. Essa escala é chamada de escala de pH, onde o pH é calculado pelo colog da concentração de H+, ou menos o logaritmo na base 10 da concentração de H+. Então veja, se eu calcular o pH para essa solução, que tem uma concentração 10 a menos 4, eu vou calcular pH é menos o log de 10 a menos 4, segundo as regras do logaritmo, isso dá 4. Se eu fizer para todos os pontos da parte superior desse gráfico, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui eu tenho uma escala de pH. Na parte de baixo desse gráfico, eu tenho o contrário. Se eu calcular o pOH, para essa mesma solução, vai acontecer o quê? Vai dar 10. Então eu posso calcular todos os pOHs e eu vou ter 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Observe que do lado esquerdo, onde eu tenho pHs menores que 7, o meio é ácido. O meio é ácido. E a acidez aumenta quando diminui o pH. Do lado direito, eu tenho pHs maiores que 7. O meio é básico. E a alcalinidade aumenta. Então, para saber, meio ácido, pHs menores que 7. Meios básicos, pHs maiores que 7. Agora veja só, se eu tiver um meio neutro e eu aumentar a concentração de H+ em 10, 100, 1000 vezes, o que acontece com o pH? Ele vai diminuir
de 3 unidades. Então, aumentei a concentração de H+, diminuiu o pH. Aumentou de 1000 vezes a concentração, pH diminuiu em 3 unidades. Da mesma maneira, eu posso usar esses dois gráficos ao mesmo tempo e eu posso calcular a concentração de H+, igual a 10 a menos pH. E a concentração de OH-, igual a 10 elevado a menos pOH. Então, olha só, concentração de H+, 10 a menos 3, pH 3, 10 elevado a menos 3, concentração de H+. Lembrando também que o produto das concentrações de H+, e OH- 10 a menos 14, e a soma dos pHs, pH mais pOH, sempre 14. Obrigado. Por hoje é só.